Pessoal, então hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o que eu estou chamando de terapia da liberação psicossomática. Psicossomática é um termo que já é utilizado na psicologia. Quem usa muito esse termo é Cristina Cairo. Também vejo medicina germânica usar esse termo e outras correntes da psicologia também. Se alguém tiver contribuições, fique à vontade para trazer. Basicamente, psicossomática é algo psicológico que está somatizado no meu corpo. Então, a gente parte do pressuposto que o que quer que chegou no meu corpo físico agora, uma doença, por exemplo, ela veio de algo psicológico, tá? E aí eu tô falando um termo que é muito usado, inclusive vamos falar, na Matrix. Para todo mundo é claro quando eu falo Matrix, né? Esse é um termo de Matrix, é um termo que todo mundo conhece, é um termo que já é assim bastante fluido para as pessoas desse meio, tá? A gente vai falar um pouquinho, eu vou me apresentar, porque apesar de vocês que estão aqui já me conhecerem, pode ser que quem comprou a mentoria não me conheça. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, como surgiu a terapia, depois eu vou trazer para vocês a teoria e a autoaplicação. Então, eu sou uma pessoa de Dourados, Mato Grosso do Sul, saí de lá aos 18 anos para fazer faculdade, fiz graduação e mestrado em Relações Internacionais na Unesp, depois trabalhei no mercado corporativo por mais ou menos 10 anos, surtei, e aí depois eu virei terapeuta. Basicamente, essa é a minha jornada. E assim, minha grande paixão é estudar as filosofias, querer entender o mundo, misticismo, neurociência, PNL, física quântica, tudo que vocês imaginarem, eu sou curiosa, eu gosto de conhecer, de saber. Essa semana mesmo eu fiz lá um atendimento numa terapia que eu nunca tinha feito. Sempre que tem uma terapia nova que eu não conheço, eu vou lá e gosto de fazer o atendimento, eu gosto de conhecer e tudo mais. Essa é a minha área profissional, mas eu também sou mãe da Gabi. Gabi tem 3 anos. E aí, por conta de Gabi, também inseri um novo lugar de estudos, que é o desenvolvimento humano, e que mexe muito também com psicologia e que pega psicossomática, né? Até tem um livro aqui que eu gosto bastante, né? Que é A Doença como a Linguagem da Alma da Criança, né? Então, eu gosto de sempre entender, tá, minha filha agora tá com surto de conjuntivite na escolinha deles, né? Que tá por trás disso? Por que um pega e o outro não pega, né? Eu adoro ficar estudando esse tipo de coisa. Eu fiz em 2019 uma jornada em Montana, nos Estados Unidos. Fiquei 75 dias lá, fazendo todos os cursos de Theta Healing, junto à fundadora da técnica, Vaiana Steibel. Foi um grande momento da minha vida, uma das coisas mais maravilhosas que eu já fiz. E aí, assim, com certificado, eu tenho mais de 10 modalidades de certificado de terapeuta, mas também tem um monte de outras aí que são de forma autodidata. E aí, recentemente, eu senti de mudar um pouco a minha trajetória e trabalhar como mentora. Eu já trabalhava como mentora antes de ser terapeuta. Eu trabalhava como consultora de empresas, né? E aí, então, agora eu juntei um pouco da sabedoria lá de quando eu estava no corporativo para trazer agora também para as terapias. E aí, meninas, se vocês quiserem saber mais alguma coisa da minha vida, fique à vontade para perguntar. Então, eu vou falar para vocês um pouco do que são as inspirações que estão por trás do trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, nesse lugar que eu comentei com vocês, né, de eu ter feito uma jornada em que eu comecei com o Theta Healing, aí eu fui para Access Consciousness, e aí eu entrei na radiestesia, trabalhando com mesas quânticas, né, terapia multidimensional, e por aí vai, né, um monte de terapias e diferentes coisas para para fins da terapia que eu vou falar hoje. Essas daqui foram as minhas maiores referências, tá? Então, a primeira e principal, e eu vou explorar até um pouquinho mais sobre ele, é David Hawkins,
tá? Para quem não conhece David Hawkins, ele é um psiquiatra norte-americano. Ele já faleceu. Ele era o diretor do Centro de Psiquiatria de Nova York, uma coisa assim bem grande. Tinha tipo 20 mil pacientes nas clínicas dele, né, nessa clínica, enfim. E ele desenvolveu todo um trabalho que eu vou detalhar um pouco mais com vocês, que explica um pouco sobre como a gente chegar ao estado de iluminação de Buda, vamos dizer assim. David Hawkins desenvolveu, como cientista, desenvolveu uma forma de explicar através da ciência como a gente consegue conciliar corpo físico, emoções, corpo espiritual, né? Tudo isso junto e de uma forma científica. Então, isso é o mais legal. Por que é muito legal? Porque a Giane aqui sempre foi muito racional, né? Então, eu precisava ver para crer, eu precisava de prova, né? Eu passei a acreditar no mundo espiritual só depois que eu passei por experiências. E nesse processo, quando eu pego um cara que ele é PhD, que ele é psiquiatra, que ele tem toda uma bagagem e que ele traz os livros explicando de forma científica por A mais B que as coisas existem e funcionam, aí chega a dar aquele calorzinho no coração, assim, né? Porque você fala, poxa, agora eu não sou mais uma louca, né? Eu não sou mais uma bruxa louca que está aqui falando de abstrações, né? Tenho alguém com inteligência para poder explicar para a Matrix que isso aqui é verdade, né? É o mundo espiritual, a consciência, o poder da mente, todas essas coisas. É bem interessante. O livro que eu mais uso, que eu usei como referência aqui, foi esse aqui. David Hawkins escreveu, acho que 16 livros, só que só tem 4 traduzidos para o português, tá? Esse que eu usei não tem traduzido para o português, inclusive. Esse aqui foi escrito pela esposa dele, contando um resumo da vida dele. Então, ele foi mais didático para mim, para ficar mais rápido, para poder colocar conteúdos. E basicamente, David Hawkins é a base, mas eu também uso outras coisas. Por exemplo, Cristina Cairo. Não sei se vocês conhecem Cristina Cairo. Essa daqui. Ela tem o conteúdo de linguagem do corpo e de PNL, ela é psicóloga, mas ela traz muita coisa espiritual, principalmente da medicina egípcia, tá? E ela traz muita questão de psicossomática. Louise Hay é o livro Cure Seu Corpo, mas ela tem um monte de livros e ela é a nossa referência em explicar sobre amor próprio, né? Aí a gente usa, eu usei também bastante Jung. Jung, ele era psicólogo junto com Freud. Eles dois trabalharam juntos na mesma linha e chegou uma hora que o Freud foi para um lado e o Jung foi para o outro. Freud ficou num lugar mais de que a espiritualidade não existe e Jung foi para o lado de que espiritualidade existe. Né? O termo sincronicidade, que a gente usa muito aqui nos trabalhos espirituais, com a espiritualidade, ele é de Jung, por exemplo. Os arquétipos vêm de Jung. E aqui dentro da nossa terapia, eu vou ensinar um pouco sobre a cura da criança interior, que é uma metodologia de psicologia vindo de Jung, tá? Aí eu tenho também Eckhart Tolle, esse livro aqui, principalmente, né? O Eckhart, ele é como se fosse um início do despertar, né? Aquelas pessoas que estão começando no processo de despertar da consciência, elas vão ler Neil Donald Walsh, né? Conversando com Deus. Elas vão ler, como que chama, gente? O indiano das 7 leis espirituais de sucesso, mais fácil que tem, que é o que todo mundo lê de começo. Esqueci agora. Se alguém lembrar aí o nome, fala. Elas vão ler ele. E aí, qual é o nome do livro qual, Tati? E aí, você chega em Eckhart Tolle, que ele escreve um primeiro livro, que é um livro bem básico, que é um livro para você aprender o poder do agora, começar a entender sobre o estado de presença.
E esse livro aqui eu fiquei mais de 5 anos com ele. Eu não conseguia ler porque eu achava ele muito difícil. E aí depois que eu consegui ler, eu entendi umas coisas muito, muito interessantes. E eu uso muitos conceitos dele também no que eu vou apresentar aqui para vocês. Deste livro, né? Isso, obrigada, Tati. Deepak Chopra. O livro do David Hawkins, esse aqui é o que eu uso, esse aqui ele é em inglês, Tati, ó, é O Mapa da Consciência Explicado. Mas daí o David Hawkins, ele tem o Deixar Ir, ele tem Força, Poder versus Força, que são traduzidos por português, que são as duas bases da teoria dele. E aí ele tem também o Cure Sua Vida, acho que é, e o outro das Fórmulas do Sucesso. São os 4 que são traduzidos aqui por português. Tá? Bom, uso um pouquinho de mindfulness também. Na verdade, mindfulness é algo que veio de Buda, né? Veio lá da Vedanta, que é um lugar de você começar também a aprender a estar no estado de consciência, de presença do aqui e agora, um estado meditativo. E aí eu vou explicar um pouco a história, mas eu aprendi o mindfulness depois que eu tinha feito o que eu comecei a fazer para essa terapia, né? Então, depois que eu tinha começado já a fazer, eu descobri que mindfulness existia e que eu estava fazendo era mindfulness. Eu uso um pouquinho de Quantum Being, ele é do israelense R. Coren, o nome dele. O Quantum Being é uma terapia que utiliza ela é muito abstrata e utiliza a maior parte do tempo emoções, trabalha emoções, emoções, emoções. Alguns conceitos de medicinas europeias e ocidentais, como por exemplo, a psicoterapia hipnossistêmica, ela é do psiquiatra alemão Gunther Schmidt. Eu achei ela bem simples, né? Eu vou ensinar ela dentro da mentoria também, como você faz a técnica dele. A medicina germânica, que agora ela já está ficando mais em alta, né? A medicina germânica ela traz muito esse lugar do sintoma que você tem, está relacionado com algum quadro emocional. E aí, quando você avalia, por exemplo, o que medicina germânica fala, aí você pega a Cristina Cairo, junta com Luiz e Rei, junta com doenças e desordens de Teta Healing da Havaiana, é muito legal. Porque todos falam, é muito parecido o que eles falam, assim. Desviam um pouquinho um do outro, né? E aqui é medicina egípcia, aqui é dos Estados Unidos, a germânica veio da Alemanha. E, tipo, pessoas que não se falaram trazem a mesma informação. Né? Eu fico, assim, super impressionada e fico super animada. Falo, como que é possível? Né? Isso é canalizar, é receber informação do campo. Né? São as informações que estão no campo. Acabo usando um pouquinho da medicina oriental também, trabalhando um pouquinho de medicina chinesa, pelo conhecimento dos sistemas do corpo, né? E qual a emoção que está somatizada em cada órgão, que a gente aprende na medicina chinesa. Então, assim, é uma salada de coisas de aprendizados. Acabei também utilizando o Theta Healing, inevitavelmente. Essa meditação que a gente fez aqui no começo, ela é a meditação oficial do Theta Healing. E ela é uma meditação para você acessar as ondas Theta. E eu, particularmente, como sempre tive uma mente muito agitada, eu sempre fui muito acelerada. Quando eu era criança, eu era hiperativa. Eu tinha, então, assim, insônia, tinha todas essas coisas. Então, assim, para mim, a meditação de Theta Healing e acessar a onda Theta é o que me faz conseguir entrar no estado de presença, falar com Deus, chamar meu anjo da guarda, fazer cura e tudo mais, entendeu? Então, para mim, para a gente conseguir fazer uma terapia realmente efetiva, eu preciso usar a meditação de Theta Healing para acessar as ondas Theta. E aí, por fim, a gente usa um pouquinho também de constelação familiar, alguns conceitos. Não sou formada em constelação familiar, mas já li muito, já estudei muito, conheço, leio, aprendo, todo mundo sabe a importância do pai, da mãe, os impactos e tal. Então, assim, tudo isso que eu trouxe aqui foram inspirações para chegar aonde eu cheguei, que é um estudo que eu tenho feito já faz vários anos, né?
que vai chegar aí na nossa terapia, que eu já vou explicar. E aí, só para vocês entenderem como que eu cheguei e por que que inventei essa terapia, entre aspas, né? Em 2019 eu comecei a minha jornada de instrutora, em 2018 eu comecei como terapeuta, e eu percebi assim que eu foquei muito em reprogramação subconsciente, né? Que é o forte do Theta Healing. O Theta Healing é reprogramação subconsciente. A gente faz outras coisas? Faz. Aprendi a lidar com o mundo espiritual com o Theta Healing, né? Tive todas as vivências, mas eu percebia que eu conseguia manifestar, co-criar, ter esse empoderamento de que eu sou co-criadora da minha realidade. Era como se eu tivesse um limite, assim. Eu conseguia um pouco, mas tinha uma hora que aquilo lá parava, que não estava dando certo. E aí foi quando, né, eu comecei a explorar outras terapias, por aí vai. Depois fiquei grávida, fiz uma pausa como terapeuta, voltei e tal. No ano passado, foi um ano bem desafiador para mim. E dentro desse desafio, eu estava nesse lugar era como se todas as terapias e as ferramentas que eu tinha, elas não estavam me atendendo. Elas não estavam resolvendo o que eu precisava resolver. E aí eu comecei a fazer terapia de Quantum Beam. Eu fiquei 6 meses recebendo atendimento de uma terapeuta toda semana. E foram e Quantum Beam, ele é muito focado no emocional. E foram esses atendimentos que começaram, eu acho que assim, a desbloquear coisas que as outras terapias ainda não tinham desbloqueado. E assim, eu comecei a receber informações intuitivas. Muitas vezes foram após eu terminar uma sessão de Quantum Beam, e tá assim, e chegar e falar, peraí, que tá vindo umas informações aqui, eu preciso escrever. E eu eu tava relendo elas hoje cedo. Muito interessante, assim. E comecei a escrever, né? Canalizar. E muitas outras coisas estavam vindo em sonhos também. E aí eu fiquei mais ou menos de março até o meio do ano fazendo isso, de estar tentando buscar minha cura, fazendo outras terapias, recebendo sessão de Quantum Beam toda semana e fazendo minhas anotações do que eu recebia. Aí foi no meio do ano passado que eu descobri David Hawkins, e eu descobri que o David Hawkins já tinha escrito livros de tudo que eu estava canalizando, sei lá, que eu estava recebendo, entendeu? E aí eu falei, olha, já está muito mais fácil, o caminho já está muito feito, muito bem feito, né? Então foi daí que surgiu. Só que aí eu fui aplicar o que David Hawkins ensina, e eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho, quando eu trouxer da teoria, e eu não tive facilidade de aplicar o que ele sugere nas terapias dele, na forma terapêutica dele. E aí eu fui inventando uma nova forma de fazer, e isso daí foi dando certo, e depois eu apliquei nas outras pessoas, né? Fui começando a aplicar em outras terapeutas, né? Enfim, pessoas que eu conheço, são alunos ou que são clientes, e foram acontecendo resultados muito legais. Comigo, começou a acontecer as coisas, mas daí quando eu comecei a fazer com outras pessoas e começou a dar certo, eu falei, eita, pega, né? Tem alguma coisa aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela já fez até o DNA 3 de Theta Healing. Tem uns 4 anos já que ela conhece e trabalha não trabalha com as terapias, mas vai nos cursos, recebe atendimento e tudo mais. Ela recebeu 2 atendimentos no período de 15 dias. Depois das 2 sessões, o que ela mais queria, que fazia tanto tempo que ela queria manifestar, aconteceu. O marido dela simplesmente mudou completamente o comportamento. De repente, ele virou amoroso, solícito, começou a levar café da manhã na cama. Tipo, eles têm um filho de 10 anos, eles devem ser casados uns mais de 10 anos, não sei quanto tempo. Ela falou, gente, isso nunca aconteceu. Aí, na mesma semana que o marido se transformou, a irmã dela deu para ela R$ 1.000 de presente para ela ir no spa. Aí, toma para você se cuidar. E ela assim, meu Deus, né? Tipo, de repente eu tô recebendo.
Aí, enfim, aí tem outra, né? A outra pessoa que a gente trabalhou também e tal. A sessão dela foi meio esquisita, a gente não entendeu muito bem para onde estava indo, não tinha muita lógica, meio confusa a sessão. Se você perguntasse, falasse assim, deixa eu tentar explicar o que, que aconteceu na sessão, foi uma coisa meio doida, assim. Deu uns 15 dias. Na sessão, né, ela era meio que assim, como ela reagiria emocionalmente caso alguma tragédia acontecesse na vida. Foi essa a conclusão que a gente teve no final. Tipo, o que, que a gente trabalhou hoje? Foi, tipo, a minha reação a um problema, uma tragédia. Deu uns 15 dias da sessão, ela estava mudando de casa, ela retirou todos os móveis da casa que ela estava saindo para ir para casa nova. 2 horas depois dela ter tirado tudo da casa velha, antiga, caiu uma chuva, desabou e estragou a casa inteira. Caiu, destelhou a casa, destruiu a casa inteira. E aí, assim, primeiro, né, dela não ter estado lá dentro da casa na hora que todo esse transtorno aconteceu, e segundo, a reação dela, né? Que ela falou, gente, eu fiquei impressionada com a minha reação, porque em outras vezes eu teria entrado em pânico, em choque, porque ainda eu estava com a chave do imóvel. É um imóvel alugado, ainda estava comigo a chave, então eu sou responsável por aquele imóvel. E, meu, na hora que aconteceu tudo, eu fiquei tão calma e tranquila que eu não consegui entender de onde veio. E aí lembrei da sessão. Então, assim, tem sempre casos assim muito interessantes para contar, né? Eu mesma, eu trabalhei alguma coisa, eu não lembro agora o que eu trabalhei. Eu sei que do nada, eu recebi no meu WhatsApp antigo, que hoje é só para minha família, um comprovante de Pix de uma aluna que foi ela foi do segundo curso de DNA básico que eu dei, em 2019, quando eu recém voltei de Montana, e ela nunca tinha me pago. Ela sempre tinha, né? E eu nunca mais cobrei. Eu não sou muito de ficar cobrando, sabe? E ela, tipo, simplesmente do nada falou assim: ó, antes tarde do que nunca, tá aqui o pagamento do curso de DNA básico de 5 anos atrás. Comecei a viver ganhando sorteio aí de iFood, 100, R$ 120 de iFood, chegando cliente sem fazer nenhum movimento, sem esforço, né? Percebi também muito esse lugar de controlar a impulsividade. Não parece, mas eu sou ariana, eu tenho impulsividade, né? Tá ali guardadinha assim, mas às vezes ela vem à tona. Desapegar, desapaixonar de ex-namorado, né? Calma mental. Então, assim, são alguns resultados de algumas pessoas que experienciaram já trabalhar com essa terapia e os meus resultados, né? Então, assim, quem tá aqui sabe, gente, a gente tá aqui para evoluir. E a melhor e mais rápida forma da gente evoluir é pelo autoconhecimento. E nosso trabalho interior nunca vai terminar. E aí a gente vai encontrando ferramentas diferentes cada vez que vão se apropriando melhor e fazendo mais sentido para a gente. Né? E cada vez algo que vai trazendo mais resultado, né? Um resultado mais efetivo naquilo que eu estou procurando. Então, isso é um pouco da onde veio, da inspiração, dos estudos, da minha história, do porquê que eu cheguei até aqui com essa terapia, então, que eu vou apresentar para vocês agora, a parte teórica.